Senhor para a igreja. Graças a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 18. Graças a Deus. Depois, abra a sua Bíblia também no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 17. Malaquias 3:18. Depois, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Diz assim o texto sagrado: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Ele. Agora abra a sua Bíblia também no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, e o verso de número também 17, para a nossa breve meditação nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 17. Vou lendo para tentar. Diz assim o texto sagrado: depois disso, o filho desta mulher, da dona da casa, adoeceu, e sua enfermidade se agravou muito, vindo a falecer. Eu vou contar do 1 até o 3, e a igreja repete esse versículo comigo. 1, 2, 3. Depois disso, o filho desta mulher, da dona da casa, adoeceu, e sua enfermidade se agravou muito, vindo a falecer. Tome os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu quero agradecer o Santo de Israel por mais uma oportunidade nesta casa com os irmãos para glorificar o nome do Senhor. 15ª vez aqui na cidade de Belém do Pará. A primeira vez que eu vim foi em dezembro de 2011, e a primeira igreja que eu entrei foi essa igreja aqui, na Terra Firme. E no decorrer do tempo eu conheci alguns irmãos, como o pastor José Roberto. Quero agradecer pela confiabilidade, sua esposa, o pastor Evandro, que me convidou para ser um dos preletores deste congresso tão abençoado, congresso de jovens. Aleluia! Conheço deles o Caio, a Cibele, está aqui também o pastor Osmar com a cantora Débora. A minha esposa está lá no meio, irmãos. Ela sentou lá no meio, está ali no meio. Eu trago a paz do meu pastor presidente Jorge Pires e o pastor da igreja a qual eu congrego, presbítero Ivaldo. Parabenizar o grupo de mocidade, o irmão Leandro com a nossa irmã Jaqueline. Aleluia! E tenho certeza, irmãos,
de que Deus falou fortemente aqui na sexta, de que Deus falou fortemente aqui no dia de ontem, e que o mesmo Deus que falou na sexta, que falou ontem, hoje, nesta noite, Ele vai continuar falando aos nossos corações. Que o pastor Arnaldo, que pregou aqui na sexta, e o pregador Atel, que pregou aqui ontem, Deus derramou uma glória muito grande, segundo alguns irmãos que falou para mim, e disse: Ferreira, como você é um pregador que está iniciando, o negócio vai ficar estreito para você, mas eu pego as palavras do pastor José Roberto, sendo um Boeing ou sendo um 737, estou aqui como uma pulga perdida no deserto, o mais pequeno dos 3 pregadores, como se fosse um teco-teco. Mas eu quero dizer para você na noite deste dia, o combustível, o Espírito Santo é o mesmo. O combustível, o Espírito Santo é o mesmo. E se é um congresso que eu quero parabenizar pelo tema em que os irmãos tiveram, em Malaquias capítulo 3, verso de número 18, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nesta noite eu quero trazer uma palavra sobre um homem que fez a diferença na Bíblia Sagrada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O texto, meus irmãos, que acabamos de ler, no capítulo 17 do primeiro livro dos reis de Israel, aqui nós vamos ver, no versículo de número 1, que entra em cena, que entra no cenário bíblico, um homem por nome de Elias. Quem não conhece o profeta Elias? Talvez até pessoas que nunca entrou dentro de uma igreja evangélica, pessoas que não é crente ainda, pessoas que não aceitou Jesus, devido à fama que esse profeta teve, muitos deles já ouviu falar desse grande servo de Deus. Ora, até o nome dele, o significado do nome significa Jeová é Deus. O homem que foi chamado para fazer a diferença na face da terra. Nesta noite, como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus, eu quero dizer para você: você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença. Aleluia! É o tema da minha mensagem nesta noite. Você foi chamado para fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada, a saber, o profeta Elias. Tem pessoas até que diz que ele foi o maior profeta do Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, no capítulo 34 de Deuteronômio, Deus falando para Moisés, que o maior profeta do Antigo Testamento foi o profeta Moisés. Ele não foi o maior, mas foi um dos maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diga: mas ele não escreveu nenhum livro igual os profetas maiores. Aleluia! Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ele não escreveu nenhum livro igual os 12 profetas menores, de Oséias a Malaquias. Não, ele não escreveu nenhum livro. Mas esse profeta, por nome de Elias,
no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 12, 13, 14, 15, 4 versículos, esse profeta escreveu. Mas foi Deus que escreveu a história dele. Foi Deus que escreveu a história desse profeta. Deus está me dizendo aqui que foi ele que escreveu a tua história. Foi ele que escreveu a tua história. Foi ele que escreveu a tua história nesta noite. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando esse homem entra no cenário bíblico, ele já entra profetizando para o rei da época, por nome de rei Acabe. A Bíblia diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem chuva, nem orvalho haverá, segundo a minha palavra. A primeira coisa que eu vejo aqui, para o cristão, para o servo de Deus, fazer a diferença, cantora Débora, é ter atitude, é ter convicção de quando ele abre a boca. Mas primeiro, escuta o que ele disse. A primeira palavra é de Deus, a segunda é a minha. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que eu vejo o mestre, a saber, Jesus Cristo, quando o evangelista João escreve no seu evangelho, Jesus dizendo: sem mim nada podereis fazer. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, quando o profeta disse: segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair pingo, não vai cair orvalho, Jeová diz para ele: gosto de pessoas que têm atitude. Profetizou aí, eu estou trancando aqui. Profetizou aí, eu estou fechando o céu. Mas, irmãos, precisa me falar da diferença que esse profeta fez. A primeira, esse profeta aqui, ele trancou o céu. A primeira diferença que ele fez é essa aqui. Ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover sobre a face da terra. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Quando eu começo a analisar esse texto bíblico para formalizar, aleluia, a verdadeira palavra, a verdadeira conclusão desta profecia, eu vejo no Antigo Testamento, no capítulo 4, versículo